Neste vídeo você vai ver 15 questões essenciais. 15 questões de português para você ser aprovado em qualquer concurso. Quero ver. Você vai nessa? Vamos lá. Como assim, Álvaro? Sem mais delongas, hein? Você tem que saber essas 15 questões. Mas sobre o que, Álvaro? Vamos lá. Sobre o quê? Vem cá. Ó o que você tem que saber aqui, ó. Tema das questões aqui. Vamos lá, hein? São 15 questões essenciais, certo? Compreensão e interpretação de textos. Toda a prova cai isso, certo? Que mais, Álvaro? Tipologia textual. Então, assim, além de compreensão e interpretação, você tem que saber o tipo de texto. Se é um texto dissertativo, argumentativo, se é um texto descritivo, narrativo. Tem a ver com texto, né? Sim. Que mais, Álvaro? Classes de palavras. Classes de palavras. Substantivo, artigo, verbo, preposição, conjunção, pronome. Que mais, Álvaro? O emprego do hífen, hein? O novo acordo ortográfico, ou seja, ortografia, né? Palavras que têm hífen, palavras que não têm. Mais uma questãozinha do quê? Acentuação gráfica. Nós vamos ver isso aí, hein, galera? Acentuação gráfica. É uma prova, gente. É uma prova, certo? Sintaxe da oração, análise sintática. Sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto, complemento nominal, adjunta adverbial, adjunta de nominal. Análise sintática da oração. Que mais, Álvaro? Concordância verbal e nominal. Concordância verbal e nominal. Eu pus certinho para você aqui, hein? Que mais, Álvaro? Orações coordenadas e orações subordinadas. Você vai ver tudo isso aqui. E que mais, Álvaro? Colocação pronominal. O que é isso, colocação pronominal? Quando é próclise, ênclise e mesóclise. É a colocação do pronome oblíquo. Antes ou depois do verbo, ou no meio do verbo. Beleza. Regência. Regência nominal e regência verbal. Também. Regência nominal, pra quê? Pra saber o que é crase. Tá? Então, se você não souber o que é regência, você não vai saber o que é a crase. Emprego do sinal indicativo de crase. E pontuação. Uso da vírgula, né, meu? Vírgula, 2 pontos, ponto e vírgula e o escambau. Certo, gente? É isso que você vai ver daqui a pouco. Já. 15 questões essenciais. Tá, Álvaro, põe logo a questão aí pra mim. Não, mas primeiro você vai me falar o seguinte. Dessas 15 questões, se você acertar, vamos lá, hein? Se você acertar 1, 2 ou 3 questões, aí você vai ser faixa branca de português. 1, 2 ou 3 dessas 15, tá, você vai me falar, não, Álvaro, eu sou faixa branca. No final do vídeo você vai me dizer isso. Se você acertar 4, 5 ou 6 questões, aí você será faixa amarela. Opa! Faixa amarela, legal. Se você me acertar 8, 9 ou 10 questões, aí você será faixa verde. Vai vendo, hein? Faixa verde. Mano, você não falou 7 questões? Se você acertar 7 questões, você tá entre amarelo e verde. Certo, galera? Amarelo indo para verde. Legal. Agora, se você me acertar 11, 12 ou 13 questões, você tá quase lá. Você é faixa marrom. Faixa marrom. Porque eu quero que você me diga isso no fim do vídeo. Que faixa você é. Certo, gente? Eu sou faixa vermelha. Em português, não tem vermelha, palhaço. Ou é branca, ou vai ser amarela, ou vai ser verde, ou vai ser marrom. Agora, se você me acertar 14 ou 15, aí sim. Você pode me dizer, Álvaro, eu já sou faixa preta. Faixa preta, Álvaro! Eu sou faixa preta que nem você. Gente, você sabe que depois de faixa preta tem primeiro dan, segundo dan, terceiro dan. Faixa preta não quer dizer que você terminou a parada, hein? Certo, gente? Então, no fim do vídeo, você vai me escrever, Álvaro, eu sou faixa branca. Beleza? Eu quero saber de você. Vamos lá? Pau no gato e vamos que vamos. Meu nome é Álvaro Ferreira. Eu dou aula de português há mais de 30 anos e neste canal eu ajudo você a gabaritar as questões de língua portuguesa para concurso. Oblicou. Enrolou pra caramba, né, Álvaro? Enrolei mesmo. Vamos pra questão? Chega aí. Texto. Dá uma olhada no texto, hein? Então lá.
texto CG1A1. Tá. Galera, antes da gente ler o texto, você vai pra questão, hein? Antes de ler o texto, você vai pra questão, hein? Então, o que eu tô vendo aí? Tô vendo um texto aqui e tal. Ó, nós vamos fazer bem na manha do gato. Ó, textaço, hein? Ó, textaço, ó. Tá vendo esse textão aqui, ó? Textão, hein? Antes de ler o texto, nós vamos pra questão. Vem cá agora, gente. Preste muita atenção, muita atenção. Faça comigo, tá? Você não vai parar o vídeo agora, nós vamos ver o que o texto está pedindo. Essa questãozinha da CESP-CEBRASP, que está falando: o texto Brubbles caracteriza-se predominantemente como... Será que é um texto jornalístico? Olha a letra A. Em que fatos reais são relatados de forma objetiva, imparcial e impessoal? O texto que você vai ler, letra B, é dissertativo argumentativo, no qual se defende um ponto de vista sobre a educação? Será que o texto que você vai ler é descritivo? Letra C, descritivo, visto que traça detalhadamente o cotidiano do espaço escolar? Letra D, o texto que você vai ler, será que ele é narrativo, no qual há relato das ações de personagens em determinado tempo e espaço? Letra E, ou será que é um texto injuntivo, pois apresenta orientações ao leitor quanto à pedagogia escolar? Vamos ver então, tipo de texto. Vamos ler o texto, galera? E depois a gente volta aqui e separa o vídeo, falou? Estão comigo? Beleza? Se você quiser, separa o vídeo agora, lê direito a questão. Para o vídeo aí. Vê a questão. Já viu? Beleza. Vamos ler o texto então, hein? Vamos lá, ó. Lendo comigo na manha do gato no passo da cegonha. O texto não tem título e ele começa assim, ó. Você mergulha no texto, tá, gente? Mergulha no texto, ó. Ó! Ó, seu pilar! Bradou o mestre com voz de trovão. Então já imagina. Ó, seu pilar! Bradou o mestre com voz de trovão. Estremeci, ó, estremeci, como se acordasse de um sonho, e levantei-me às pressas. Dei com o mestre olhando para mim. Cara fechada, jornais dispersos, e ao pé da mesa, em pé, o curvelo. Pareceu-me adivinhar tudo. Venha cá! Bradou o mestre. Não, venha cá! Bradou o mestre. Fui e parei diante dele. Ele enterrou-me pela consciência dentro um par de olhos pontudos. Depois chamou o filho. Toda a escola tinha parado. Ninguém mais lia. Ninguém fazia um só movimento. Eu, conquanto não tirasse os olhos do mestre, sentia no ar a curiosidade e o pavor de todos. Então, aí, ó, agora aqui, ó, a voz, ó. Então o senhor recebe dinheiro para ensinar as lições aos outros? Disse-me o Policarpo. De cá, dê pra mim, dê cá a moeda que esse seu colega lhe deu, clamou. Não obedeci. Logo, mas não pude negar nada. Continuei a tremer muito. Policarpo bradou de novo que lhe desse a moeda. E eu não resisti mais. Meti a mão no bolso. Vagarosamente. Meti a mão no bolso devagar, vagarosamente. Saquei-a e entreguei-lha. Entreguei-lha. Quer dizer, entreguei-lhe. Entreguei-lhe com a, entreguei-lha. Uhum. Ele examinou-a de um lado, de um e outro lado, bufando de raiva. Depois estendeu o braço e atirou-a à rua. E então disse-nos uma porção de coisas duras que tanto o filho como eu acabamos de praticar uma ação feia, ó, dá uma olhada, ó, uma ação feia, indigna, baixa, ó, uma vilania.
e para emenda e exemplo íamos ser castigados. Aqui pegou da palmatória. Pá. O que você vê isso aí, Álvaro? É Machado de Assis, galera. Ó, conto de escola, certo? Olha que texto tranquilo, galera. Cai isso aí, cai, ó. CSP Brasp. Lê o texto, galera. Beleza? Tá bom, ó. Álvaro, então, ó, vou por aqui de novo pra você quiser ler de novo. Para o texto, para o vídeo. Beleza? Ó, para o vídeo e lê o texto. Beleza? É isso, hein? Então, ó, tô fazendo aqui pra você, ó. Quer fazer de novo? Aqui, ó. Quer fazer de novo? Para o vídeo aqui. Até o eu. Lê. Tá, agora eu vou fazer aqui de novo, ó. Para o vídeo. Lê o texto. Beleza? Questãozinha de número 1. Só alegria na casa do pobre. Eu tenho que saber que tipo de texto é. Vem cá, galera. Isso aí foi um texto jornalístico? Eu dou na sua cara. Eu dou na tua cara se você me falar que isso é um texto jornalístico. Fatos reais? Que fatos reais? Foi Machado que escreveu, pô. Né? Fatos reais são relatados de forma objetiva. Que forma objetiva? Né? É imparcial e impessoal? Não, tem um personagem, ó. Ele é um personagem. Ah, é dissertativo argumentativo, no qual se defende um ponto de vista. Aqui defende ponto de vista nada. Você já se ligou que é uma historinha, galera. Ah, é descritivo, visto que traça detalhadamente o cotidiano do espaço escolar. Descritivo não, né, meu? É um texto narrativo. Eu tenho certeza que você acertaria isso. Por que narrativo, Álvaro? Ações de personagens em determinado tempo e espaço. É um texto narrativo, é contar uma história. Álvaro, o que é um texto narrativo? Uma coisa acontece depois da outra. O texto narrativo pode ser fictício, imaginário, ou pode ser fato real. Ou, se é fato, é real, né, galera? Ou pode ser acontecimentos reais, fatos. E não é injuntivo coisa nenhuma, né? Álvaro, o que é texto injuntivo? Texto injuntivo são manuais. Por exemplo, um manual, você compra um carro manual. O texto injuntivo é a orientação do que você deve fazer ou não. A alternativa correta, letra D de dado. Certo, galera? Porque o texto que você acabou de ler é um texto narrativo. Letra A. Letra A não, letra D de dado, né? Muito bem. Essa questão é sobre o quê? Gêneros textuais também. Tipos de texto, hein? Certo, galera? Tipos de texto. Porque agora você vai pegar um outro texto aqui, presta atenção. Outro texto agora. E de novo, agora esse texto aqui, ó. Os mares na bijuteria. Iesa Rodrigues. E eu falo para vocês, para o vídeo aqui, ó. Para o vídeo para ler, tá? Aqui, ó. Aqui. E depois, ó, continua aqui. Certo, galera? Você vai parando. Ah, tá. E aí tem mais um pedacinho. Antes de ler o texto, o que a gente tem que fazer? Ler a questão. Questão de número 2. Compreensão e interpretação de texto. Antes de ler o texto, você tem que ler a questão, hein? Sempre eu falo, ó, primeiro você vê a questão, depois você lê o texto. Questãozinha número 2. Considerando o texto como um todo, a autora, que é a Iesa lá, é Iesa, né? Iesa Rodrigues. A autora. Gente, a autora faz uma crítica ao consumismo exagerado. Você vai ler o texto inteiro. Letra B. A autora mantém distanciamento analítico em relação às marcas citadas. Letra C. A autora descreve objetivamente o mercado de bijuterias em franca ascensão no país. Ou letra D. A narradora constrói uma narrativa subjetiva que celebra a criatividade e o mercado da bijuteria brasileira. Isso aqui é interpretação, hein, galera? Vamos ver o texto, então? Então já pensa comigo, ó. Peraí, o que eu quero ler? Eu vou ter que ler o texto todo. E será que ela faz uma crítica ao consumismo exagerado? Será que ela mantém um distanciamento analítico em relação às marcas? Será que ela descreve objetivamente, o mercado de bijuterias, objetivamente, em franca ascensão no país? Será que ela constrói uma narrativa subjetiva
que celebra a criatividade e o mercado de bijuteria brasileira? Vamos interpretar isso aí? Beleza? Vamos lá. Vamos ler o texto. Vem devagarzinho comigo, galera. Devagarzinho. A gente vai ler o texto. Mergulha no texto. Então, ó, os mares na bijuteria. Iesa Rodrigues. E aí ela começa. Se existe um setor, além do jeans e da moda praia, em que o Brasil faz tendências de estilo, é a dos balagandãs. É dos balagandãs, né? Desde a era das descobertas, somos conquistados por espelhinhos. Espelhinhos e colares. Nem passaram muitos anos até começarmos a usar a criatividade inata. A criatividade inata para inventar nossas próprias bijuterias. Ó, legal, né? Afinal, os cocares e adereços das tribos já eram bonitos. Legal, tá falando, né? Vamos lá, ó, vai vendo, texto como todo, hein? Depois de algumas décadas, acompanhando lançamentos nacionais e internacionais, se ainda existe uma vitrine capaz de me surpreender, é a desses acessórios irresistíveis. A prova aconteceu nesta semana, na rotineira passagem pelo shopping da Gávea. No lugar da antiga papelaria estavam cordões coloridos, um deles com olhos gregos penduradinhos, um cavalo marinho como pingente, conchas. Pronto. Deixei de lado a discussão com o gerente do banco, esqueci de ver o preço dos mouses na loja em frente. Entrei e conversei com a Ana, vendedora, marqueteira de mão cheia. Garota simpática, que ama a loja e seus produtos. E contou a história. Vamos lá, hein? E contou a história. Michele Coelho, mais conhecida como Mimi Coelho, criava as bijus da Farm. As bijus da Farm. A demanda cresceu tanto que virou a Lola, marca independente, sem deixar a Farm. Os preços ficam na taxa dos R$150. Nos despedimos com a promessa da Ana escrever para o meu site. Ela é poeta. Só fui embora porque entrou uma multidão na pequena loja. Outra marca de balangandãs é a Morana. Uma gigante do ramo. Fundada em 2002, com mais de 300 lojas no país, e nunca se acomodou nas peças básicas ou na pretensão a joias. A Fresh Vibes, nova coleção inspirada em referências marítimas e celestes, traz pérolas, conchas e elementos orgânicos. Um frescor para este alto verão. Fala Nara Dutra, Head de Marketing e E-Commerce da Morana. Vamos ver o que ela vai falar, galera? Fresh Vibes nasce como um convite para viver o verão com mais espontaneidade e conexão com o momento presente. Pensamos em uma coleção versátil, que dialoga com diferentes estilos e ocasiões, mas sempre com esse frescor e brilho que são a essência da estação e da Morana. Caramba, essas lojas aí eu conheço, viu? Esse texto aí, eu conheço uma dessas lojas aí, algumas, né? Então, você pega aqui, né? Mares na bijuteria, você vê aqui,
O acesso aqui, ó, é um pedacinho, ó, foi em 2026. E aí nós vamos para a questão de número 1. Lê o texto todo, galera? Texto todo, hein? Então, ó, agora eu quero ler de novo. Vou parar aqui para você, ó. Dá uma olhada, gente. Você vai fazer o seguinte, ó. Você quer parar o texto? Você quer parar o vídeo? Para o vídeo e ler o texto de novo. Vou deixar aqui, ó. Deixa eu apagar aqui para você, galera. Então, vamos lá, ó. Vou deixar aqui, certo? Então, para o vídeo, ler até esse pedaço. Parou? Leu? Agora vem cá, ó. Para o vídeo, ler até esse pedaço. Beleza? Para o vídeo, ler até esse pedaço. Legal? Vamos fazer a questão? Tem memória boa? Sacou a parada? Questãozinha número 2. Considerando o texto como um todo, a autora faz uma... Ela criticou... Vem cá, e aí, galera? Vamos o texto como um todo. Vamos pegar aqui. Você lembra do texto, né? Ela falando, tudo mais. Será que você acha, ou não acha, né? Vou colocar aqui? Deixa eu colocar aqui, beleza? Aqui, ó. Tá lá. Esse texto todo, tá fazendo uma crítica ao consumismo? Tá criticando o consumismo exagerado? Você achou que ela criticou? A gente consome muito. Falou alguma coisa de consumismo exagerado aí, galera? Não é, né? Pega a letra B. Será que ela mantém um distanciamento analítico? Ela mantém um distanciamento em relação às marcas citadas? Ela tem um distanciamento... Não, gente. Parece até que ela conhece, né? Peraí. Letra C. Será que ela descreve objetivamente o mercado de bijuterias em franca ascensão? Legal, né? E a letra D? Ela constrói uma narrativa subjetiva que celebra a criatividade... Não, ela faz uma narrativa subjetiva. Ela faz uma narrativa, né? Que celebra a criatividade e o mercado de bijuterias brasileiras. Bijuteria brasileira, o que você acha, galera? Legal, né? Você fica entre a C e a D, né? Então, ó, galera. Por que não é a C? Descreve objetivamente, porque ela não descreve objetivamente. Ela fala algumas coisas, né? Em franca sessão. Ela não está descrevendo. Tá. Ela constrói uma narrativa, né, galera? Ela constrói. Você está entre a C e a D, caramba. Então tem que saber se é uma descrição ou se é uma narração. Você viu? Faz sentido, hein, galera? Eu vou pôr aí, Álvaro, o que eu vou pôr? Eu vou descrever ou eu vou construir? Galera, alternativa correta, letra D de dado. Ela constrói uma narrativa subjetiva, né? Que celebra a criatividade e o mercado da bijuteria brasileira. Apesar dela descrever também, né, o mercado de bijuterias, mas não é objetivamente, né? Percebeu? Ela falou das marcas, né? Então ela está celebrando a criatividade do mercado. Criatividade do mercado. Legal, né? Então a gente vai com a letra D de dado, galera. Aí, ó. Plá, 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 plá. Pau, 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 pau. Beleza? Dá pra errar, hein? Dá pra errar. E já aí coloca, já escreve aí. Álvaro, discordo. Eu discordo. Eu achei que era a letra C. Porque dá pra errar, tá, gente? Dá pra errar. Beleza? Tá. Próxima questãozinha. Questãozinha de número 3. Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta a correta e, respectivamente, as classes de palavras. Certo, gente? Classe de palavras dos vocábulos sublinhados e enumerados no trecho a seguir. Vamos lá. Classe de palavra, hein, galera? Para o vídeo faz. Ó. Vamos lá. Há muito tempo trabalho com... esse com é o quê? O com é uma preposição, né, galera? Ó. Preposição. É fácil assim, ó. Tá vendo? Então, já não serve a já não serve a C, e já você tá entre duas. Vamos lá, ó. Eu sei que isso aqui é uma preposição. Tem que saber classe de palavras? Claro que tem. É isso, ó. Ó, preposição. Quais são as preposições, ó? O com é uma preposição. De é uma preposição. Em é uma preposição. Por é uma preposição. Para
é uma preposição. Preposições são palavrinhas que servem para ligar, fazer a ligação entre dois termos. Então tem que saber muito bem que é preposição. Isso não é conjunção, isso é preposição. Aí eu tenho aqui, ó, dá uma olhada, galera, vem cá. Faixa é substantivo. E aí, substantivo, ó, substantivo. E etária é a característica do substantivo. Então, a característica do substantivo é um adjetivo. Adjetivo é a classe de palavras que dá característica a um substantivo. É uma faixa, a faixa. É uma faixa amarela? É uma faixa grande? É uma faixa bonita? Não, é uma faixa de idade, é uma faixa etária. Então, etária aqui, ó, é um adjetivo. Sabendo que é um adjetivo, bingo. Certo, galera? Ó, preposição. Aí a próxima aqui é interesse. Interesse é substantivo por quê? Você põe um artigo, ó, o interesse. Então, interesse é um substantivo masculino, o interesse. Alternativa correta, letra D de dado. Legal, né? D de dado, galera? D de dado. Bora? Bora. Bora. Questãozinha de número 4. Banquibade. Você tá percebendo que cada questão é de uma banca diferente, hein? Tá? Começa a perceber. Cada questão de uma banca diferente. Banquibade tá assim, ó. No enunciado, ó, aí vamos ver o enunciado, ó. Nosso pai não voltou. Ele não tinha ido a nenhuma parte. Só executava a invenção de se permanecer naqueles espaços do rio, do meio a meio, sempre dentro da canoa, para dela não saltar nunca mais. A estranheza dessa verdade deu para estarrecer de todo a gente. Aí vem cá, galera. O emprego de quais classes gramaticais garante a coesão textual? Que é isso, Álvaro? Que é coesão textual? Você percebeu, galera? O que é coesão textual, cara? Que pergunta é essa? Eu não tenho a mínima ideia do que está pedindo. Vamos lá. O que é coesão textual? Então, quando se fala em coesão textual, o que eles pedem? Palavras que retomam o que já foi dito, que é a tal da anáfora. Tá? Palavras que retomam o que já foi dito, hein? E palavras que podem se referir ao que vem depois. Vem cá. Se você nunca ouviu falar nisso, você vai estudar coesão e coerência, viu, galera? Então, são classes de palavras que servem para retomar a coesão textual de referenciação e tem também a coesão que se refere, ó, coesão que se refere ao que vem depois. Vamos lá. Ah, já falou muito, já falou muito aí. Vamos, vem cá, chega aí, galera, ó. Vamos pegar o enunciado, ó. Nosso pai não voltou. Ele, tá vendo ele? Para não ter que repetir, ó. Por que coesão, Álvaro? Para não repetir nosso pai. Vem cá, galera, ó. Nosso pai não voltou. Nosso pai não tinha ido a nenhuma parte. Então esse ele se refere ao que vem antes. Então isso aqui, ó, é um termo de coesão, galera. Então isso aqui é um termo, ó. É um termo de coesão referencial, anafórica. Para não ter que repetir nosso pai, ó. Nosso pai não voltou. Ele quem? Nosso pai. Você não vai escrever nosso pai duas vezes. Ah, isso aí é o quê, Álvaro? Isso aqui não é artigo. Vocês já viram? Ah, isso aí é pronome relativo? Também não. Certo? Ah, peraí, Álvaro. Isso é substantivo? Também não. Ah, isso aqui é advérbio? Também não. O que é isso? Esse é um pronome pessoal. Certo, galera? Ó, esse é um pronome pessoal. Então, nessa frase é um pronome pessoal. Tá retomando. Esse é um termo de coesão referencial. Caramba, Álvaro, coesão textual também, ó, que garante a coesão textual. Por que coesão? Para não ter que repetir. Tem que estar claro isso, tá, galera? Ó, vem cá. Nosso pai não voltou. Para você não escrever nosso pai de novo, você põe o ele que se refere, pronome pessoal. Ah, então o próximo é demonstrativo? Vamos ver. Ó, ele, nosso pai, não tinha ido a nenhuma parte.
só executava a invenção de se permanecer naqueles espaços, naqueles espaços do rio, de meio a meio, sempre dentro da canoa, para dela não saltar, tá vendo? Para dela, ó ela de novo, Peraí, dentro da canoa, tá vendo? Canoa, para dela, ela quem? A canoa, demais ela, para dela, tá vendo? Então você já sabe que isso aí é um termo de coesão, né? Pronome pessoal. O que é para dela? Para da canoa, para não falar canoa de novo, para da canoa não saltar nunca mais. A estranheza dessa verdade, essa, tá vendo? A estranheza essa verdade. Ué, qual que é a verdade, Alvaro? Deu para estarrecer de todo a gente. Tá vendo? Olha um pronome, isso aqui é um pronome demonstrativo. Esse, essas e essas. Então você fala, a estranheza dessa verdade. Quando fala dessa verdade, está retomando qual que é a verdade? Que verdade? Dessa verdade que acabou de ser dita. Então o que você tem aqui? Então você tem pronomes pessoais e pronomes demonstrativos. Nessa frase, então, tá vendo? Então, o emprego de quais classes gramaticais garante a coesão textual desse trecho? Entenderam? Para não ter que repetir. A alternativa correta é a letra B de bola. Pau. Classe de palavra, coesão e coerência, hein? Questãozinha de número 5. Chega aí. Nossa, essa é grande, hein, Álvaro? Grande, hein? Vamos fazer aqui, devagarzinho, Banca FURB. O que tem aqui, No texto, estão sublinhadas as palavras, contraindicado. Dá uma olhada, contraindicado. Tá vendo que é junto, contraindicado. Contraindicado, tá vendo? Não tem hífen. Pós-ictal, tem hífen. Hipertensão, não tem hífen, tá vendo, galera? Hipertensão, junto sem hífen. Analise as sentenças a seguir e registre verdadeiro ou falso. Vamos ver? Verdadeiro ou falso, Álvaro? Para o vídeo e tenta fazer aí, Vamos lá, primeiro, na formação de palavras com prefixos como contra, ante, semi, usa-se hífen. Vamos ver, usa-se hífen quando o segundo elemento se inicia por H. Vai vendo, hein? Ou pela mesma letra. Tá? Como acontece em, vamos ver isso, contra-harmônico. Opa, H. Tá vendo? Então, o H separa. Tá vendo? Contra-harmônico. H separa. Contra-argumentar. Mesma letra. Letras iguais, separa. Eles estão falando aí, tá vendo? Contra, antes, sempre. Usa-se hífen quando o segundo elemento se inicia por H. Tá vendo? Contra-harmônico. Tá vendo? Tem H aqui, Tem que separar porque o H sempre separa. Ou quando são letras iguais, Letras iguais, separa. Tá vendo? Aqui, anti-higiênico. O H separa. Anti-humano. O H separa. Semi-interno. Letras iguais, separam. Então pensa assim, letras iguais, separam e põe hífen. Letra H sempre separa. Não é o caso de contraindicado. Tá vendo? Porque contraindicado são letras diferentes, Perceberam aqui, galera, Então, presta atenção. Letras iguais, separam. Letra H sempre separa. Letras diferentes, juntam. Então aqui é verdadeiro. Não é nada, verdadeiro. Caramba, Álvaro. Fala pra mim de novo. Então, quer ver? Vamos lá. Vem cá, se eu pegar aqui, micro-ondas. Álvaro, por que micro-ondas tem que usar hífen? Porque são letras iguais. Letras iguais, separa. Certo, pessoal? Letras iguais, separa. E microcomputador? Micro não é o caso de microcomputador. Porque microcomputador... Vou escrever aqui, Você não tá vendo aí, né? Vou apagar e vou colocar para você. Microcomputador são letras diferentes. Tá vendo? Vou por aqui, letras diferentes. Junta. Você tem que ficar sempre esperto nessa, gente. Sempre esperto nessa aqui, Micro.
Álvaro, por que micro-ondas se... Letras diferentes, separa com hífen. Não é o caso de microcomputador. Porque microcomputador são letras diferentes. Pensa nisso, galera. Letras iguais, separa com hífen. Letras diferentes, você junta. E o H sempre separa. Simples assim. Por isso que é verdadeiro, tá vendo? Então vou ler de novo. Na formação de palavras com prefixos como contra, antes, semi, super, sei lá, usa-se o hífen quando o segundo elemento se inicia por H, porque o H sempre separa, ou pela mesma letra. Ou seja, letras iguais, separa. Letra H sempre separa. E letras diferentes, Álvaro? Letras diferentes juntas. Tá vendo? Que é o caso aqui do contraindicado. Tá vendo? É o caso do contraindicado. Lê direitinho, gente. Lê direitinho, ó. Presta atenção. Essa questão é difícil, Álvaro. Não é não. Não é não, galera. Não é não. Né? Não é difícil não, hein? Você tem que ter isso na ponta da língua. Como é que eu escrevo mesmo, Álvaro? Vou repetir. Vou repetir. Letras iguais, separa. Letras diferentes, você junta. E o H sempre separa, né? Tá. Verdadeiro. Olha isso aqui, gente, ó. Na palavra pós-ictal. Aí é o pós. O uso do hífen acontece porque o prefixo tônico acentuado graficamente, que é o pós, aí marca aí, gente, ó. Pós, pré, ó, também tem que... Isso aqui já não é regra geral. Pós, pré, ó. Pós e pré. Certo? Pré-escola, pós-histórico. Então, o prefixo pós aqui, você viu, né? O uso do hífen acontece porque o prefixo tônico, que é o pós aqui, é acompanhado de um elemento que tem vida à parte. Que é o que acontece, ó. Pós-graduação. Tá vendo? Pós-guerra. Pós-parto. E o pós sempre separa. Se fosse o pré também, viu? Legal? Verdadeiro, Álvaro? Verdadeiro, isso não é regra geral. Então, peraí, Álvaro, fala de novo. Regra geral, letras iguais, separa. Letras diferentes se juntam, o H sempre separa. Tá? E o pós e o pré? Pós e pré. Pós e pré sempre vai separar, viu, galera? Sempre vai separar. Pós e pré. Já não é regra geral. Agora vamos... Então, verdadeiro. Então, peraí, já tenho verdadeiro aqui, ó, Álvaro. Verdadeiro e verdadeiro. Vai depender da próxima. Estão vendo aqui, gente? Próxima. Considerando a regra da formação de palavras com prefixo hiper, está correta a grafia de hipertensão. Letras diferentes, gente. Hiper, não termina com R? Tensão, letras diferentes, você faz o quê? Junta. Lembra? Letras iguais, separa. Letras diferentes, você junta. Agora, hiperresistente, ó, letras iguais, ó. Letras iguais, separa. Letras diferentes, junta. Hipersensível, letras diferentes, junta. Regra geral, galera. Letras iguais, separa. Letras diferentes, junta. Então é verdadeiro também, Álvaro? As três são verdadeiras. Ó, as três são verdadeiras, cara. Eles acabaram de falar a regra. Então o que eu tenho aqui? Verdadeiro e verdadeiro. Letra B, porque, ó, as três são verdadeiras, hein, galera? Certo? Ó, as três são verdadeiras. Alternativa correta, letra B de bola. As três são verdadeiras. Legal? Questãozinha número 5, letra B de bola e pau. 6. Essa aqui é da aeronáutica, mas não importa a banca. Veja aí. Avalie a acentuação das palavras. Espontâneo. Amálgama. Nódoa. Aí tá falando, ó. Assinale a alternativa que apresenta na mesma ordem palavras segundo as mesmas regras de acentuação. E aqui tá falando, ó, os acentos foram retirados das alternativas. Claro, né? Então, peraí, Álvaro, como é que eu vou fazer mesmo? Vem cá, ó. Primeiro, ó. Espontâneo.
Isso aqui é uma paroxítona terminada em ditongo. Paroxítona terminada de tongo. Então a primeira tem que ser paroxítona terminada de tongo. Ó. Paroxítona terminada de tongo, paroxítona terminada de tongo. Beleza. A próxima, ó. A. Mal. Ó. Amalgama. Amalgama. Última, penúltima, antepenúltima. Toda a proparoxítona é acentuada. Sempre desce pra frente, falou, galera? Ó, última, penúltima, antepenúltima. Última, penúltima, antepenúltima. Então aqui, ó. É a última? Não, é a penúltima. Paroxítona terminada em ditongo. Paroxítona terminada de ditongo. O que é ditongo, Álvaro? Ó, vogal e semivogal na mesma sílaba. E aqui, ó. Última, penúltima, antepenúltima. Proparoxítona. E a palavra nódoa. Nó. Do. É agora. Nódoa. Nódoa. É agora, não, agora. Nódoa. Nódoa. Também é uma paroxítona terminada em ditongo. Será? Vamos ver. Vamos nessa, gente. Ó. Tênues. Tênues. Paroxítona terminada de tongo. Sonâmbulo. Proparoxítona. Decência. Opa. Paroxítona terminada de tongo. Ah, então vou ficar com essa. Vamos lá. Você já sabe. Pode pôr X nela. Porque, ó, tênues e espontâneo são paroxítonas terminadas de tongo. Sonâmbulo e amálgama, proparoxítona. Nódoa, decência, paroxítona terminada de tongo. Ah, agora, por que não é a letra B? Porque fênix já é uma paroxítona também, terminada em X, pô. É terminada em X, não é terminada de tongo. Ah, ríspido. Opa, ríspido é uma proparoxítona. Genocídio. Ah, paroxítona terminada de tongo. Então o que vai pegar é o fênix, né, galera? Porque fênix é paroxítona terminada em X. Consul. Consul. É uma paroxítona terminada em L. Então, já não é. Ah, demérito. Demérito sim, é uma proparoxítona. Tá certo. Ingênuo. Ah, também é. O que tá pegando aqui? Consul é uma paroxítona terminada em L. Bênçãos. Também já não é. Ó. Bênçãos. Isso aqui é uma paroxítona terminada em ão. Tá? Benção. Órgão. Agora, sinestésico é uma proparoxítona e sábio. Ó, só pegou aqui, gente, ó. Fênix, cônsul e bênçãos. Como é que é mesmo, Álvaro? Paroxítona terminada em ditongo. Não é paroxítona terminada em X. Não é paroxítona terminada em L. Não é paroxítona terminada em ão, hein, galera? Você tem que saber a regra das paroxítonas, hein? Alternativa correta é a letra E e pau. Foi fácil essa questão? Coloca aí. Álvaro, a questão 6 foi mó baba. Escreve aí. Não, Álvaro, a questão 6 foi difícil. Legal? Uma questão de número 7. Questãozinha de número 7. Banca com Supan. Tá assim, ó. Nenhuma solução isolada será suficiente. Os termos destacados exercem na oração correta respectiva. Álvaro, vamos lá. Adjetivo. Vem cá, gente. Ó, adjetivo é uma classe de palavras que dá característica, certo, galera? Tá vendo, ó? Da característica, ó. Solução aqui é um substantivo. Então, o isolado é adjetivo, certo? Suficiente. Então, ó, solução isolada, solução suficiente. São dois adjetivos. Tá vendo? Solução suficiente. Solução isolada. O adjetivo na análise sintática, porque isso aqui é uma análise sintática, né, galera? Adjetivo é a classe de palavra. O adjetivo, das duas uma. Ó que lindo, galera. Ou é adjunto, adnominal. Álvaro, o que é adjunto adnominal? Adjunto adnominal é junto. Por isso está falando adjunto adnominal é junto do nome. Junto do substantivo. Ou vai ser um predicativo. Álvaro, o que é predicativo? Predicativo, então, ó. A classe de palavras chamada adjetivo na análise sintática ou é adjunto adnominal, é junto do núcleo, junto do nome, ou é predicativo. Adjetivo na análise sintática ou é adjunto adnominal ou é predicativo do sujeito. Predicativo de alguma coisa, tá? Predicativo, vai.
Então vamos lá? Então a gente está falando, mas você está falando que isso aí é adjetivo? Não. Qual é a função sintática desses dois adjetivos? Quais são os adjetivos mesmo, Álvaro? Vamos lá. Isolada e suficiente. Respectivamente. Vamos apagar? Vamos fazer? Tá grifado aí ou não tá? Vamos lá. Tá grifado aí? Vem comigo? Nenhuma solução isolada é o sujeito. Álvaro, eu sempre acho sujeito por intermédio do verbo, certo? Então, nenhuma solução isolada. Esse é o sujeito. Será verbo. Só que você tem que saber que isso aqui é um verbo. O verbo ser é um verbo de ligação. Verbo ser é verbo de ligação. Para que, Álvaro? O verbo ser ele liga o sujeito ao predicativo do sujeito. Suficiente é o predicativo. Predicativo do sujeito. Ó, predicativo do sujeito. Então, peraí, ó, faz de novo. Ó, sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Então, peraí, fala de novo. Sujeito, nenhuma solução isolada. Verbo, será. Verbo ser é verbo de ligação. Suficiente. Suficiente é o predicativo do sujeito. É o predicativo da solução. Tudo bem? E como é predicativo do sujeito, ó, a palavra suficiente é o predicativo do sujeito. Ah, predicativo do sujeito. E a outra, Álvaro? A outra aqui, ó, dentro do sujeito, eu tenho o núcleo. Qual que é o núcleo? O núcleo é solução. Isolada está junto do núcleo. Junto do núcleo, junto do nome, adjunto adnominal. Ou seja, isolada está junto do núcleo. Solução isolada. Junto do núcleo é adjunto adnominal. Suficiente não está junto do núcleo. Está com verbo de ligação. Verbo de ligação pede um predicativo do sujeito. Eu não entendi nada. Você vai ter que estudar isso, galera. Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Então qual que é a diferença no adjetivo quando é adjunto adnominal? Adjunto adnominal tem que estar junto do núcleo. E se não estiver junto do núcleo? Aí é predicativo. Alternativa correta, letra C. Isso é análise sintática da oração. Beleza? Questãozinha de número 8. Questãozinha número 8, banca Fundeste. Vamos lá. Há 20 subpopulações conhecidas de ursos polares. E algumas delas já apresentam declínio acentuado. Sintaticamente, é correto afirmar que, na oração... Qual que é a oração destacada aqui, Álvaro? Ó, a oração destacada aqui, galera, ó. Há 20 subpopulações conhecidas de ursos polares. Pronto, é aqui que você vai... Tá vendo? Vem cá, gente. Dá uma olhada aí, dá uma olhada aí. Dá uma olhada aí. Para o vídeo, tenta fazer. Ó. Verbo haver é um verbo transitivo direto, hein? O verbo haver, no sentido de existir, não tem sujeito. É uma oração sem sujeito. Verbo haver no sentido de existir. Oração sem sujeito. Então, já que é um verbo transitivo, 20 subpopulações conhecidas, né? É o quê? Objeto direto. Não tem sujeito, hein, galera? Então, assim, ó. Há 20 subpopulações conhecidas de ursos polares. Então, verbo transitivo direto, objeto direto. Mas será que é isso que eles estão pedindo? Vamos lá. Letra A. O núcleo do sujeito, não tem sujeito. Verbo haver no sentido de existir, oração sem sujeito. O núcleo sujeito da oração é o substantivo subpopulações, enquanto 20, nada a ver. Porque essa aqui é uma oração. Põe aí, gente, verbo haver no sentido de existir, oração sem sujeito, sujeito inexistente. Então, se não tem sujeito, como é que vai ter núcleo sujeito? Letra B. O termo 20 subpopulações constitui o sujeito. De novo, não tem sujeito, essa porcaria.
Verbo transitivo direto, objeto direto só. Ah, tá. Beleza. Letra C. O termo 20 subpopulações conhecidas de ursos polares exerce a função de objeto direto do verbo a. X nela. O verbo haver, no sentido de existir, a oração é sem sujeito. O verbo haver é um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto, objeto direto. Sacou? A letra D, Álvaro. A oração apresenta sujeito inexistente. Sim, sujeito inexistente, realmente. 20 subpopulações conhecidas de ursos polares atua como predicativo do sujeito. Eu dou na sua cara. Eu dou na sua cara. Se a oração é... Se o sujeito é inexistente, como é que vai ter predicativo de sujeito? Se não tem sujeito? Alternativa correta é a letra C, hein, galera? Vamos ter que estudar isso, hein? Tipos de sujeito. Falou, galera? Sujeito simples, sujeito composto. É análise sintática. Legal? Então, questãozinha número 8, alternativa correta é a letra C e pau! Muito bem. Questãozinha número 9, verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Vamos fazer aqui, verdadeiro ou falso, gente? Depois a gente vê a alternativa, qual é? Vamos ver aí, galera. Vamos ver? Para o vídeo aí, dá uma lidinha aí. É, sobre o que isso aí? Vamos lá. Com a venda desses ativos, a estatal estima gerar cerca de 2 bilhões em receitas extraordinárias. Há novos leilões previstos para os dias 12 e 26 de fevereiro. Tá, esse é o pedaço. Analise as afirmativas a seguir, considerando a concordância, ó. Concordância verbal e nominal. Vamos ver. E marque. Vamos lá, verdadeiro ou falso? Concordância nominal e verbal. Concordância verbal e nominal. Vamos lá. A forma verbal estima. Vamos pegar o estima aqui. A estatal estima. Ó, antes de ler, tá, gente? Tá vendo? A estatal estima. Então, a forma verbal estima pode ser flexionada em estimam. Vamos lá? Chega aí. Com a venda desses ativos, vírgula, a estatal é o sujeito, estima é o verbo. Gente, sujeito no singular, verbo no singular. E tá falando o que aqui, ó? A forma verbal estima pode ser flexionada em estima. Acabou. Pode ser, não pode porcaria nenhuma. Para estabelecer concordância, nada a ver. A estatal estima gerar. Ó, ela estima gerar. Então, o sujeito é a estatal. A estatal é o sujeito, ela estima gerar. Pode pôr falso aqui, tem nada a ver. O sujeito aqui do verbo estimar é a estatal. A estatal estima gerar. Falso. Peraí, falso. Então, peraí, já que é falso. Opa, vamos lá, hein? Tá. Letra. Dá uma olhada aí. Próxima. A forma verbal a. Vem cá. Vamos pegar aqui, ó. Ó. A. Ó o A aqui, galera. Ah, novos leilões. É o verbo haver no sentido de existir, né? Aí, ó, você troca o A por existem. Porque novos leilões existem. O verbo haver não tem plural. O existir tem, hein? Vamos lá. Ó. A forma verbal a pode ser substituída por existem. Mantendo a correção gramatical contra a concordância? Verdadeiro. Certo, gente? Eu falo assim, ó. Há 30 pessoas na sala. Existem 30 pessoas na sala. Tá vendo? Há 2 modos de fazer isso. Existem 2 modos de fazer isso. É o verbo haver no sentido de existir. Pode pôr verdadeiro aí, galera. Próxima. Então, peraí. É verdadeiro e falso, Álvaro? Verdadeiro e falso. Peraí. Opa, verdadeiro e falso. Ah, já era, né, Álvaro? Ó. Se eu sei as duas, já era, né? Mas vamos lá. Chega aí. A forma verbal estima de novo, ó. A forma verbal estima apresenta a concordância adequada com o sujeito simples. Né? Assim como no trecho alguém, ó, alguém é o sujeito, vê, assim como esse trecho. Ah, tá certo. Ó. Sujeito simples é estatal. A estatal, sujeito simples. Então, ó, estima aqui concorda com o sujeito. Sujeito simples, só tem um núcleo. Né? Então, aqui a forma verbal estima apresenta a concordância adequada com o sujeito simples. Verdadeiro. Certo, pessoal? Verdadeiro. Já se ligou, né? E vamos pegar a última aqui, ó. A concordância com o verbo haver... Já tô vendo porcaria aqui. O verbo haver não tem plural, gente. O verbo haver não tem concordância nenhuma. Ó,
Verbo haver não tem concordância nenhuma. Há uma pessoa na sala, há duas, há três, há quatro. Há um motivo, há um leilão, há dois leilões, há vários leilões. Isso aqui não tem concordância com nada, gente. Oração sem sujeito. Mas tá falando, a concordância com o verbo haver no trecho está correta. Assim como ocorre em haviam muitas pessoas. Ai, claro que não! Porque o verbo haver não tem plural. Então aqui é falso. E aí, então, gente, ó, lindo, hein? Perceberam? Isso é uma questão de concordância verbal, Álvaro. Concordância verbal. Então, número 9, galera, ó, dá uma olhada no número 9. Olha de novo, certo, gente? Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Para o vídeo aí, vê direitinho essa questão da meosca aqui, né? Letra A, e pau. Questão de número 10. IDCAP. Banca IDCAP. Para o vídeo aí, faz aí. Vamos ver? O que eu tenho aí, ó? Estudos indicam que pessoas que não se conhecem podem formar vínculos inesperados depois de cantar juntos por 1 hora, tá? Nos enunciados a seguir, observa-se a concordância verbal e nominal. De novo, concordância, hein, galera? Concordância verbal e nominal adequada. Assim como no... peraí. Então eles puseram esse trecho aqui só para encher o saco, né? E aí nós vamos lá, letra B, eu quero saber qual que é. Então, concordância verbal e nominal adequada, assim como no trecho apresentado. Exceto, ou seja, eu quero a errada. Perceberam, gente? Tá. Concordância nominal, verbal adequada, exceto em... Quer dizer, eu não quero a certa, eu quero a errada. Letra A. Dividiu a comida a mãe, os seus filhos e os amigos seus filhos. Vem cá, gente. Quem dividiu a comida, né? Ó, eu tenho verbo e objeto, ó. Quem dividiu a comida? A mãe, os seus filhos, os amigos, seus filhos. Isso aqui é um sujeito composto, hein, Álvaro? Ó, mas é um sujeito composto depois do verbo, hein? Então, quer dizer, ó, a mãe, os seus filhos e os amigos, seus filhos dividiram a comida, ou dividiu pode também, hein? Também pode. Por que, Álvaro? Você tem que estudar isso, hein, galera? Regra de sujeito composto. Sujeito composto depois do verbo. Quando o sujeito composto... Vou apagar aqui. O sujeito composto depois do verbo. Quando ela é depois do verbo, hein? Essa é regra de sujeito composto. Sujeito composto após o verbo, você tem duas possibilidades. Mas só quando o sujeito composto estiver após o verbo. Ó, ou o verbo vai para o plural... Sujeito composto após o verbo. Ou o verbo vai para o plural. Então, a mãe, seus filhos, os amigos, seus filhos dividiram a comida. Sujeito composto, verbo no plural. Ou o verbo concorda com o núcleo mais próximo. Qual que é o núcleo mais próximo? A mãe. Dupla possibilidade? Dupla possibilidade. Sujeito composto após o verbo. Ou o verbo vai para o plural, ou o verbo concorda apenas com o núcleo mais próximo. As duas vão estar certas. Se fosse dividiram, também estaria certa. Eu quero errada, né? Letra B. Cerca de 5 pessoas... É essa. Gente, cerca de 5 pessoas teve. 5 pessoas teve. 5 pessoas tiveram. Ó. Por que, Álvaro? O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Qual que é o núcleo, hein, Álvaro? Pessoas. Não. Pessoas teve. 5 pessoas teve. Cerca de 5 pessoas teve. Não. Pessoas tiveram. É ela que tá errada. Vou pôr o X na B. Agora, vamos ver se a outra tá certa, né? Letra C. Sob todos os pontos de vista possíveis. Os pontos possíveis. Beleza. Os dados apresentados sustentam. Beleza, gente. Ó. Tá certinho. Olha aqui, galera, a letra D. É proibido entrada. Certinho, hein? Não é proibida? Só se tivesse o artigo. Se tivesse um artigo aqui, ó, a entrada, aí seria a entrada é proibida. Então, se tem um artigo, é proibida. Como não tem artigo, vocês têm que saber, hein, galera? Isso aqui cai, hein? Ó, a expressão é proibido e é necessário. E é bom. Se tiver artigo feminino, é proibida. É necessária. É boa. Como não tem artigo, é proibido entrada, sem um artigo.
Certinho. Ó, sem o artigo, ó, certinho, gente. É proibido entrada. Ah, mas você explica de novo? Não, não vou explicar de novo coisa nenhuma. Explicar de novo coisa nenhuma. Isso aí você vai estudar. Proibido, é necessário, concordância nominal. Então aí tá certinho. Letra E. Ah, Álvaro, aqui é necessária, né? Só que aqui, ó, se fosse... Imagina, ó, se fosse só paciência, aí teria que ser aqui. É necessário paciência. Tá vendo? Aí teria necessário. Como aí tem a palavra muita, vamos colocar aqui, ó. Como eu coloquei aqui muita, ou a paciência, ou muita paciência. Ó, como tem o muita aqui, ó. Muita paciência. Então, muita paciência é necessária. Certinho. Então, a única errada aí, realmente, exceto, você percebeu aí que a letra B de bola é a única que está errada, que te apresentou um erro aí. Beleza? Então, ó, questãozinha de número 10, letra B de bola aí. Pau. Vamos para a questão de número 11. Mas antes de ir para a questão de número 11, deixa eu fazer o meu jabazinho, né? Seguinte, tem uma aula. Não é uma aula, é uma super aula. Que você vai receber na faixa. Tá? Essa aula, para que serve, Álvaro? Eu vou explicar para você como você vai virar faixa preta em português para concurso. É uma aula. Então, eu vou te explicar o método, como se estuda. E como não se estuda também, né? Às vezes você está estudando errado aí. Não é o número de horas que você estuda que faz você ficar bom. É o como você estuda e qual é a ordem de estudar português. Certo, galera? Vou te explicar. Legal. É de graça? De graça. Se você clica... Isso vai ser às 19 horas, horário de Brasília. Você vai receber essa aula na faixa se você se inscrever. Aqui, ó, o link tá aí. Tá? Então, ó o link na inscrição aí, ó. Link de inscrição na descrição do vídeo. Simplesmente você vai lá, você não vai pagar nada e você vai receber essa aula. Certo? Às 19 horas para você. Legal? Como virar faixa preta. Legal, né? Vê lá, custa nada, pô. Vamos continuar. Questãozinha de número 11. Para o vídeo aí, faz. Ó. Instituto Access. Parou? Tentou fazer? Para o vídeo e tenta fazer. Lê aí, pô. Vamos lá. Vamos ler? Essa limitação afeta desde estudos astronômicos até grandes centros de pesquisa que utilizam raio-x para analisar materiais em nível microscópico. E aí o que está grifado é aqui, né? A partir do quê, né? Não sei o que lá, pá. Ele está falando, ó, em relação às orações destacadas, só destacada, hein? Só destacada, hein? Assinale a alternativa correta. Chega aí, galera. Antes de olhar as alternativas, o que eu tenho que ver? A primeira oração aqui, ó, a destacada, começa no quê? Então, ó, que utilizam raio-x. Vou apagar aqui. Você vê pelo verbo, hein, galera? O número de orações é o número de verbos, hein? A primeira oração começa no quê aqui, ó? Que utilizam raio-x. Essa é a primeira oração. Certo? E a segunda oração, Álvaro? Ó, não tem um analisar? Ó, para analisar materiais. Então você tem duas orações aqui, hein? Ó. Você tem aqui, ó, para analisar e o que utilizam. Duas orações, hein? Tem que saber isso aí? Claro que tem, mano. Claro que tem, mano. Então, antes de olhar as alternativas, eu já vou pegar aqui e fazer o seguinte, ó. Esse que tá aqui, ó, é um pronome relativo. Vai vendo, hein? Pronome relativo. Eu tenho que saber isso, ó. Claro que tem. Ó. Peraí, então, ó. Peguei. Essa limitação afeta desde estudos astronômicos até grandes centros de pesquisa, as quais utilizam. Então, esse que aqui, ó, é um pronome relativo. Porque esse que significa o qual, as quais. Pronome relativo serve para iniciar a oração subordinada adjetiva. Tem que saber isso, cara. Pronome relativo serve para iniciar oração. Onde tem pronome relativo? Tem oração subordinada adjetiva. Então, ó, essa limitação afeta desde estudos astronômicos até grandes centros de pesquisa,
Centros os quais utilizam. Esse que significa os quais. Pronome relativo é oração subordinada adjetiva. Então, vou pegar aqui. A primeira oração é oração subordinada. Não é substantiva, é adjetiva. Pronome relativo é oração subordinada adjetiva. Letra B. A primeira oração é subordinada adjetiva. Opa, deixa aí. Letra C. A primeira oração é oração subordinada adverbial. Não é adverbial coisa nenhuma. Letra D. A primeira oração é coordenada. Coordenada é os cambal. Pronto, já ficou com ela. Tá? Por que, Álvaro? Pronome relativo inicia oração subordinada adjetiva. Oração subordinada adjetiva. Álvaro, por que está falando restritiva? Olha que fácil, galera. Oração subordinada adjetiva só existem duas. Ou ela é restritiva, sem vírgula, ou ela é explicativa, com vírgula. Sabia? Álvaro, se tivesse vírgula. Se tivesse vírgula, seria oração subordinada adjetiva explicativa. A vírgula explica. Como não tem vírgula, oração subordinada adjetiva restritiva. Acabou, pronto, já é ela. E aí você tem a segunda, já estamos aqui mesmo, né? Para analisar, tá vendo? Ó? Para analisar, a fim de analisar. Para e verbo é uma finalidade, galera. Então, utiliza um raio-x com a finalidade de analisar. Para analisar, a fim de analisar, com a finalidade de analisar. Então, quer dizer que a outra oração é oração subordinada adverbial final, de finalidade, e reduzida de infinitivo. Por quê? Por que reduzida de infinitivo? O verbo não está nem no presente, nem no passado, nem no futuro. Para analisar. Vou ter que estudar o quê? O que é isso? Orações subordinadas, hein, galera? Orações coordenadas e orações subordinadas. Então, essa questão aqui é meio que faixa preta, hein? Você tem que ser bom mesmo, hein? Então, a número 11, a alternativa correta é letra B de bola. O que eu tenho que saber mesmo, Álvaro? Orações coordenadas e orações subordinadas. Fechou? Muito bem. Então, número 11, letra B de bola e pau. Questãozinha de número 12. Grande, hein? Banco Nesc. Vamos lá. Vamos pegar o... Dá uma olhada aí. Para o vídeo aí. Para o vídeo. Não tô vendo a letra E, Álvaro. Tá. Vou tentar colocar a letra E aqui, ó. Legal? Vamos lá? Para o vídeo, hein? Para o vídeo. Para o vídeo. Para o vídeo. E faz. Vamos fazer juntos? Vamos lá. No trecho... Aí vamos pegar o trecho, Acredito que se desconectar, independentemente do motivo, sempre resulta em um saldo positivo. O uso do pronome ser está associado ao verbo no infinitivo. Tá. Desconectar. É assim, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Né? Tá aqui, beleza. Então, o uso do pronome ser está associado ao verbo no infinitivo desconectar. Beleza, se desconectar, tá. A esse respeito, com base na norma culta da língua portuguesa, assinar a alternativa correta quanto a... para! A colocação pronominal, meu. Vem cá, gente. Colocação pronominal é o seguinte. Esse ser, ele tem que estar antes do verbo. Por quê? Porque aqui você tem uma palavrinha, se liga, ó. A palavra que puxa o pronome para antes do verbo. Então, a palavra que puxa o pronome para antes do verbo, galera. Então, tem que ser aqui, ó, que se desconectar. Não posso que desconectar-se. Desconectar-se tá errado, hein? Porque a palavra que atrai o pronome para antes do verbo. O nome disso é próclise. Álvaro, o que é uma próclise? É quando o pronome oblíquo está antes do verbo. Então, colocação pronominal é isso. Vamos lá, letra A. A colocação pronominal está correta. Tá correta. Pois o pronome ser é atraído pela conjunção subordinativa que. Tá vendo? Atraído. Fator que exige a próclise. Já era, X nela, tá certo. Tá vendo, galera? O que faz o quê? O que puxa o pronome para antes do verbo. Próclise obrigatória. Acredito que se desconectar. Eu não posso falar acredito que desconectar-se, porque o que puxa o pronome para antes do verbo, próclise obrigatória, a palavra que faz o quê? Puxa o pronome para antes do verbo. Vamos ler as outras, vai.
Vai, letra A, X nela, já era, pronto. Letra B. O emprego da próclise está incorreto. Está incorreto. Olha o que está incorreto aqui na sua cabeça. Está incorreto, cacete. Ó, pois a presença de pausa prosódica após que... Ai, que papagaiada, gente. Letra C. Trata-se de um caso de colocação facultativa. O que é facultativa? Pode estar tanto antes quanto depois. Não, não é facultativo coisa nenhuma. O que puxa para ambos o verbo não é nada facultativo, é próclise obrigatória. Tá. Letra D. O uso da próclise com o infinitivo é nada a ver, mano. O uso da próclise com o infinitivo é gramaticalmente inadequado. Devendo empregar a ênclise. Não, que empregar a ênclise? Nada a ver, galera. Isso não existe, hein? Peraí, se tem fator atrativo, a palavra que atrai a palavra atrativa, é próclise obrigatória. Letra E. A posição do pronome ser antes do verbo, no infinitivo, é proibida. Tá. Não vou explicar, não. Galera, letra A, hein? Por quê? Palavra atrativa, próclise obrigatória, hein? A palavra que puxa o pronome do verbo, letra A e... Pau, hein? Colocação pronominal, hein, galera? Legal, né? Questãozinha de número 13. Banca Vunesp. Você percebeu? Eu peguei 15 questões, 15 bancas diferentes, todas deste ano. E você vai estudar essa parada, hein? Questãozinha de número 13. Está em conformidade com o padrão de regência. Vamos lá, galera. Regência, hein? Para o vídeo aí. Ah, mas o que é regência? Vamos lá, vê aí. Vamos lá. Letra A. Não comove a ninguém que as doenças sejam decorrentes aos hábitos que escolhemos alimentar. Você fala, o que é isso? Não comove. O verbo não é comover? Tá. Aqui já tá legal, já não tá legal aqui, ó. Quem comove alguém, certo? Então comove. Esse aqui já não serve. O verbo comover não pede eu comovo alguém. Não é comover a alguém, mas tudo bem. Não comove a ninguém que as doenças sejam decorrentes aos hábitos, não, decorrentes dos hábitos. É decorrente do hábito. Decorre do hábito, não decorre ao hábito. Olha a diferença. Ela decorre do hábito. Ela não decorre ao hábito. Então, tudo que decorre de. Isso aqui é uma regência nominal. E o verbo comover também, tá? O verbo comover. Quem comove, comove alguém. O verbo comover é um verbo transitivo direto, hein, galera? Não pede preposição, não, hein? Ah, então peraí, Álvaro. Não comove ninguém aqui, ó. Tá vendo? Que as doenças sejam resultantes de novo, tudo que é resultante de. Então é resultantes dos hábitos. Resulta dos hábitos, decorre dos hábitos. Ah, tá. Então tá, né? Tá. Letra C. Não impressiona ninguém? Beleza. Quem impressiona alguém, né? Que as doenças sejam resultantes dos hábitos. Opa! Beleza. Opa, resultantes dos hábitos. Ó, tô gostando aqui, hein? Resultante de, beleza. Letra D. Não surpreende a ninguém. De novo, gente. É tudo verbo transitivo direto, ó. Quem impressiona alguém. Quem surpreende alguém. Essa preposição aqui, ó, não serve pra nada, hein? Não impressiona a mesma coisa, ó. Verbo transitivo direto. Quem impressiona alguém. Quem surpreende alguém. Quem comove. Essas preposições aí, elas estão sobrando, hein? Ah, então achei que era a E, Álvaro. Então, a alternativa correta, galera, a letra C. Vocês perceberam? Então, procedente para, meu. Olha a letra D. Ah, sejam procedentes. É procedente dos hábitos também. Procedente de. Resultante de. Decorrente de. Decorrente dos hábitos aqui tá certo, perceberam, galera? Aí dos quais escolhemos, ó, aos quais. Porque quem adere a. Então, aos quais escolhemos aderir. Quem adere a. Não é dos quais. Aos quais escolhemos aderir.
E aqui também, ó, hábitos em que escolhemos acatar. Esse em tá sobrando, ó. Hábitos que escolhemos acatar. Legal, né? Peraí, ó. Hábitos os quais escolhemos seguir. Sobrando, ó. Regência é difícil pra caramba, meu. Álvaro, eu não entendo nada. Regência é o seguinte. Regência não é pra entender, você tem que decorar, cara. Então, verbos transitivos diretos não tem preposições, mano. E aí tudo que é decorrente de. Por quê? Porque é decorrente de. É resultante de. É procedente de. Não fui eu que inventei, hein, galera. Então a alternativa correta aí é a letra C. Para eu saber, eu tenho que saber regência para saber crase, né, meu? Vamos lá? Vamos fazer a questãozinha de crase aí? Para o vídeo aí. Essa questãozinha de crase eu peguei da banca FGV. Vamos lá, chega aí. Vamos lá, hein? Assinale a opção em que não há crase, ó, em lacuna alguma. Não há crase em lacuna alguma. Não é qualquer uma questão, você viu, né? Vamos lá, letra A. Ele costumava deixar seus pertences largados à vontade. Dá uma olhada, aqui tem que ter crase, sabe por quê? Ó, porque o termo à vontade é crase porque tem. Fique à vontade, coma à vontade, beba à vontade. Essa expressão à vontade tem que ter crase. Mas por que, Álvaro? Porque é uma locução adverbial de base feminina. Fique à vontade, beba à vontade. Então, locução adverbial de base feminina, crase porque tem, aceita que dói menos, dorme com essa. Então, pronto, já não pode ser a letra A, né? Porque eu quero lacuna nenhuma. Então, ó, largados à vontade no chão. Tudo bem aqui, ó, o a despeito, realmente, antes de despeito não vai ter crase mesmo. Despeito é uma palavra masculina. A despeito de nossos conselhos, guardava suas fotos em envelope. Mas agora já a condiciona. Tá, lógico, antes de verbo não vai crase. Então assim, aí tem uma crase. Eu quero, ó, eu quero onde não tenha crase em lacuna alguma. Certo? Vamos lá. Letra B. A exposição, opa, é sujeito, ó, tá vendo? Ó, a exposição que se inaugura hoje, tá bom, beleza, não tem crase mesmo, ó. A exposição que é inaugurada, a exposição que se inaugura hoje, às 17 horas. Aí tem crase. Por quê? Tem que ter crase. Horas, indicação de horas, às 14h30, às 3h45, à meia-noite e 20, crase porque tem indicação de horas. Então essa aí tem crase. Então, ficará aberta de terça a sexta. Tudo bem, aqui não tem mesmo. De terça a sexta, das 12h30 às, ó, indicação de horas de novo. Então aí tem que ter crase. Eu quero uma que não tenha crase em lacuna alguma. E agora, hein, meu? Letra C. Logo a entrada, à esquerda, olha aqui, ó, à esquerda de crase, porque tem, e ó, assim, logo à entrada, existe, também, ó, logo à entrada, à esquerda de quem entra, existe uma parte coberta, possivelmente, visando a abrigar, realmente, antiverbo não vai crase, visando abrigar as pessoas da chuva. Quem abriga alguém. Mas aí você tem aqui, ó, à esquerda de, que é a tal da locução adverbial de base feminina. Crase, porque tem, aceita que dói menos, dorme com essa. Eu quero uma que não tenha crase em lacuna alguma. Vamos lá. Letra D. Todos querem um fim de semana à beira-mar. Com a família. À beira-mar. Crase porque tem, aceita que dói menos, dorme com essa. À beira-mar, com a família. E pouco a pouco, tudo bem, aqui não vai ter crase mesmo, palavras repetidas e outra masculina, né? Vão trazendo a alegria àquela praia. Ó, tem crase no aquela, galera, vem cá, ó.
traz alegria àquela praia. E aí, então, me sobrou a letra E, né, Álvaro? Vamos lá. Por que letra E, Álvaro? O Brasil foi o primeiro país a reconhecer, claro. Claro que não vai ter crase, né? Antiverbo não vai ter crase, pô. E quem reconhece, reconhece alguém. Então, reconhecer a fotografia. Não pede preposição, reconhecer a fotografia como obra, graças a Dom Pedro, né? Tudo que é graças a, mas Dom Pedro, antes de Dom Pedro não vai crase nenhuma. Então aí, galera, aqui não vai crase em lacuna alguma. É a letra E. Tem que estudar crase? Tem que estudar crase, né, meu? Legal? Vamos para a questãozinha de número 15. Está inteiramente adequada à pontuação. Vamos ver a pontuação, hein, Álvaro? Para o vídeo faz. Para o vídeo faz. Letra A. Apesar dos esforços empreitados pelos pesquisadores, eles não lograram Vamos pegar esse pedaço, gente, ó. Apesar dos esforços empreitados, ó, tá vendo? Tem uma cara aqui, ó. Pelos pesquisadores. Essa vírgula aqui tá certa, tá vendo? Então, você tá vendo aqui, ó, esse pedaço aqui, ó. Apesar dos esforços empreitados pelos pesquisadores. Aqui, ó. Esforços, vírgula, empreitados. Não dá certo, gente, ó. Por quê? O que você tem que saber? Entre nome e adjunto adnominal não pode ter vírgula. Nome e adjunto adnominal. Esforços empreitados. Essa vírgula já está aí. A segunda vírgula, tudo bem. Então, apesar dos esforços empreitados pelos pesquisadores, eles não lograram êxito em... Aqui também, ó. Essa vírgula não, ó. Não lograram êxito em suas buscas. Então, a primeira não serve. Tenho duas erradas, gente. Eu tenho a primeira e a terceira vírgula. Não servem. Letra B. O pior que pode acontecer com pesquisadores, o pior, mesmo quando empenhados, é não obterem resultados. Resultados conclusivos. Tá vendo, galera? Tá vendo de fato aí? Ou você isola o de fato, ou não põe nada. Ou você põe entre duas vírgulas ou nada, ó. Porque você pega, ó, resultados conclusivos. Porque, vamos pegar primeiro, ó. O pior é que pode acontecer com pesquisador. O pior que pode acontecer com pesquisador, mesmo quando... As outras vírgulas não estão erradas não, viu, gente? Tá vendo o de fato aí? Ou você pega o de fato e isola, ou não põe nada. Ou isola, ou não põe nada. Uma vírgula só não pode, ó. Porque eu tenho aqui, ó, resultados conclusivos. Entre resultados e conclusivos não pode ter uma vírgula. Perceberam aqui, galera? Ó, vem cá, de novo, ó. Resultados conclusivos. Você pega aqui, ó, o de fato, tá vendo? Ó. Ou você isola, ou não põe nada. Uma vírgula só não pode. Também não serve. Letra C. Ao fim e ao cabo, os pesquisadores, apesar de seus esforços, não lograram terminar. Apesar de seus esforços, beleza, ó. Tá vendo? Apesar de seus esforços, os pesquisadores não lograram terminar. Ah, ela, linda. Linda, linda, linda. Agora, essa primeira vírgula é o quê? Adjunto adverbial. Então, os pesquisadores é o sujeito. E aqui, ó, lograr é verbo. E aí, apesar de seus... Outro adjunto adverbial. Legal, galera. Pode pôr letra C, hein? Ah, mas aqui tá errado na D, Álvaro. Os pesquisadores acabaram por concluir que... Galera, esse que tá aqui, ó, é uma conjunção integrante. Você não pode colocar uma vírgula entre o verbo e conjunção integrante, hein? Então, aí, vamos lá. Os pesquisadores acabaram por concluir que a verdadeira razão daquela... E aqui também, ó, a verdadeira razão daquelas colunas é o sujeito. Entre sujeito e verbo não pode ter vírgula, pô. E a letra E. As evidências de cidades igualitárias Tá vendo praticamente? Então, as evidências de cidades igualitárias é o sujeito e inexistia é o verbo. Entre sujeito e verbo, ou você põe entre vírgulas ou não põe nada. Um advérbio no meio da frase. Ou você isola ou não põe nada. Uma vírgula só não pode, hein? Tá vendo? Ó, essa vírgula aqui, ó. Ou você coloca o praticamente entre vírgulas ou não põe nenhuma. Uma vírgula só não pode.
Então, as evidências de cidades igualitárias praticamente não existiam, vírgula, o que acabou marcando o caráter. A segunda tá certa. Essa vírgula não tá legal, galera. Ó, o caráter pouco conclusivo da empenhada pesquisa. Então, essa última vírgula tá errada. Galera, ó, a alternativa correta é letra C, hein? Letra C, hein? Pessoal, seguinte. Vamos lá, hein? Você chegou até o fim agora? Você vai colocar. Eu quero ler. Eu quero ler o que você conseguiu, galera. Seja sincero comigo, tá? Pessoal que me segue aqui, pessoal é sincero, hein? Mas seja sincero mesmo, hein, galera? Faz a conta agora. Você vai falar pra mim. Você é faixa branca? Uma, duas ou três questões. Põe aí. Álvaro, eu ainda sou faixa branca. 5, 6, 4, 5 ou 6 questões. Você é faixa amarela? Fala pra mim aí, quero saber de você. Falou, galera? 8, 9 ou 10 questões. Você é faixa verde? 11, 12, 3 questões. Você é faixa marrom? 14 ou 15. Você é faixa preta? Coloca aí pra mim, galera. Pode ser? Legal? Eu vou ler, hein? Valeu, galera. Eu vou ler, hein? E é isso, gente. Vocês já são bacanas, vocês são maravilhosos. E você pode escrever aí que faixa você é. E se você quer algum assunto, pode escrever. Ah, Marão, faz uma aula de tal coisa. Eu faço pra você. Então, galera, beijo do bonitão. E até semana que vem. Abraço.